Oi, turma! Estamos no terceiro dia do devocional Plenitude da Camila Vieira. Bora lá falar um pouco daquilo que o Senhor falou conosco, né? Através dessa leitura. No dia 3, ela fala do processo. É interessante que ela fala de Saulo, né? Saulo que era um perseguidor de cristãos. E ele passou por um processo para se tornar Paulo, de perseguidor para alguém que era pregador da palavra. Isso acontece do dia para a noite, gente. Uma pessoa que perseguia cristãos passar a ser uma pessoa que andava com Jesus, de que pregava a palavra. Não. Saulo precisou passar por um processo. Então, ele submetido a esse processo, ele se torna um pregador. O que Deus está falando conosco no dia de hoje? Falando que nós precisamos passar para o processo para ser aquilo que Deus planejou para que nós fôssemos desde o ventre da nossa mãe. Porque você não está aqui, Deus tem um plano na sua vida. Não. Deus não tem um plano na sua vida porque você está aqui. Você está aqui primeiro porque Ele primeiro fez o plano, depois Ele fez você. Então, a sua vida, ela tem uma importância, porque Deus te planejou desde o início. E Ele tem um propósito com você. Só que, para que nós possamos viver o propósito de Deus. E quando nós falamos de propósito, às vezes você fala, Paulo, mas eu quero ser pregador. Mas não é só isso. Quando o Senhor nos chama para prosperar, o Senhor quer que nós sejamos prósperos, quer que a gente tenha uma família, quer que a gente viva abundância em todas as áreas. Existem áreas em que você não está bem. E a área que você não está bem é a área que você precisa passar por uma transformação. É a área que você tem que se submeter à mudança. Por quê? Se essa área não está boa, significa que você está fazendo algo de errado. Então eu preciso mudar os meus comportamentos para ter novos resultados. E para isso nós precisamos passar pelo processo. E o processo é fácil, Paula? Não. O processo, primeiro, vamos lá. Primeiro que o processo é doloroso. Porque muitas das vezes nós nos escondemos com medo de um abandono, de uma rejeição, atrás de uma ferida. E o Senhor quer nos curar para que Ele faça em nós o seu plano. E por causa, às vezes, dessa ferida, você não está chegando aonde o Senhor quer que você chegue. Você não está avançando como você deveria avançar. Porque tem algo em você que está te prendendo da sua real identidade. Daquilo que o Senhor te chamou para ser. Então, se submeter ao processo, o que é? Paulo, o que é se submeter ao processo? É a mudança de comportamento. É mudar. E é difícil mudar. Ou é só comigo que é difícil? Você foi uma pessoa, está sendo uma pessoa a vida toda? E agora você precisa mudar seu comportamento se você quiser ter um resultado diferente. E com isso eu preciso criar estratégias, eu preciso fazer cursos, eu preciso estudar. E a primeira coisa, eu preciso ser humilde. Porque só busca ajuda quem é humilde, quem realmente reconhece que precisa de uma orientação, de uma palavra. É alguém que precisa estar de coração aberto para viver o novo. Por isso não é fácil. Mas a Camila, ela fala isso, inclusive, né, nesse livro, de que ela estava quase separando o Paulo Vieira. O casamento dela estava indo à destruição. E ela precisou mudar o comportamento dela. Por quê? Foi o comportamento dela que estava destruindo o casamento dela. Agora, nesse caso, ela tinha duas opções. Falar que o marido dela era errado e ela era certa em tudo.
aquele casamento que acabaria, ou ela mudar o comportamento dela para que salvasse o seu casamento. E aí, o que você acha que nesse momento você precisa fazer? Às vezes é o seu casamento, às vezes é o seu tempo como mãe com seus filhos, às vezes seus filhos estão rebeldes, eles estão dando muito problema na escola, isso demonstra que eles querem sua atenção, e às vezes você trabalhando tanto na sua vida cotidiana, você não consegue ser mãe, porque essa fase da vida dos seus filhos não vai voltar. Então, eu não sei o que você está precisando mudar na sua vida, mas eu te convido a você pegar um papel e caneta e anotar as áreas que não estão indo bem, áreas que você não está avançando, e se propor a fazer algo diferente, fazer um curso, fazer leitura de um livro, procurar conhecimento, porque o que liberta é o conhecimento, porque o conhecimento nos dá novos comportamentos, e cursos vão nos apresentar novas pessoas que já tiveram sucesso nessa área. Então, primeiro eu preciso saber as áreas. Depois que eu sei as áreas, eu vou criar um comportamento para mim aprender aquela área. E aí sim passar pelo processo para aí sim ter o resultado. Então, esse pensamento que eu deixo para você hoje, e anota aí, faça com calma, veja essas áreas que você está infeliz e comece a criar uma estratégia para você mudar essa situação, para viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Tá certo? Hoje eu fico por aqui e até o próximo dia. Fui!